Então, por que a língua italiana é tão bonita? Você já se fez essa pergunta? Tudo tem um porquê e nesse vídeo eu vou te explicar. Antes de começar a aula, tá na hora daquela mendigagem básica que você já está habituado aqui no YouTube. Então, dá o like. Acontece o seguinte, no século XIII, um camarada chamado Dante Alighieri, um dos maiores autores da história, esse sujeito fez uma pesquisa linguística e comparativa entre as várias cidades da Península Itálica, na época que ainda não existia a Itália, estamos falando do século XIII, e nessa pesquisa ele fez uma tabela comparativa e dizia o seguinte, nessa tabela ele pegava uma palavra, por exemplo, medo, ia lá num dialeto, via como é que falava medo, vinha em outro, via como é que falava medo, vinha em outro e via como falava medo, e dizia, olha, essa palavra é mais bonita, então vou escolher essa palavra para usar no meu livro. Essa escolha de palavras fez com que a Divina Comédia tivesse sempre as melhores escolhas baseadas no critério da beleza. Ou seja, vamos dizer assim, Dante usou como base o seu dialeto, que era o dialeto de Florença, mas também pegou de outros dialetos só o que era bonito, para misturar e fazer uma obra de beleza. Lembrando então que nessa época, século XIII, não existia Itália, existia apenas uma península lotada de países, de reinos e de repúblicas, tudo brigando um com o outro. Mas Itália mesmo não existia. A unificação italiana ela só se deu depois do Brasil. E quando isso aconteceu, o governo teve o seguinte problema. Bom, nós agora temos um país, mas nós não temos uma língua, porque cada um fala uma língua. Qual língua vamos escolher? Pegaram essa língua de Dante, por isso que a gente chama italiano de língua de Dante, para ser a língua base para o idioma. E pegaram a língua de Firenze, de Florença, para ser a língua que seria o sustentáculo de uma língua real, vamos dizer assim, que estava sendo falada. Da mistura desses dois nasceu o italiano oficial. Por esse motivo, que quando você está estudando italiano, ao contrário das outras línguas como o português, por exemplo, o que a gente estuda em gramática é exatamente o que o italiano fala. Claro, com variações regionais e tal. Eu digo assim, a gramática ela é muito seguida fielmente, porque ainda não deu tempo do italiano se desvencilhar da gramática como deu em português. Seguinte, mesmo quando essa língua foi imposta, levou muito tempo para o italiano realmente começar a falar português, começar a falar italiano. Isso só foi acontecer anos depois com o advento do rádio, que as pessoas começaram a escutar italiano o tempo todo e tal, e principalmente depois com a televisão, que o próprio italiano da época, isso mais ou menos na década de 50, esse italiano começou a pensar, olha, eu quero assistir televisão, então eu tenho que aprender italiano. Antes, o governo fazia medidas ditatoriais que quase sempre não dão certo para esse tipo de âmbito, que era obrigar as pessoas a mudarem de lugar no exército, por exemplo, para tentar levar a língua, proibia as pessoas de falarem dialeto, mas não dava certo. Então, só a partir mesmo ali da década de 50 que o italiano começou a falar o que se chama de italiano. Tanto é verdade que alguns imigrantes que chegaram no Brasil no início do século, eles não falavam italiano. Não pode entrar aqui, são ordens do doutor. E eu fiquei com meu papai e minha mamãe, eu vou ficar aqui. É muito comum ter vindo um imigrante da Sicília que ele falava siciliano, por exemplo, mas italiano ele não falava. Então o cara era italiano, mas ele não falava o que a gente chama de italiano hoje. E dentro desse padrão de língua, o italiano ele tem alguns critérios. Então você já deve ter percebido que o italiano, por exemplo, ele tem uma melodia e essa melodia ela tem que ser respeitada. O Dante pensou na melodia da forma que a língua usasse sempre consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Você já deve ter percebido que o italiano não é igual o alemão, né? Que é cheio de consoante. O italiano é uma língua vocálica. E mais do que isso, o cantado dele foi pensado como se fosse uma música para que soasse bem nos seus ouvidos.